Paz do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, meus amados. Pois bem, quem fala para vocês é o pastor Álvaro Dalvan, nascido em 1983, na província do Kwanza Sul, município de Porto Umbuim. Eu sou angolano, assim como meus pais e algumas partes da minha família. Eu sou primogênito dentre os meus pais. Eu sou primogênito. Minha mãe conta que dentre os filhos, eu sou o filho que mais trabalho eu lhe dei. Eu venho de uma família onde, quando menino, nós enfrentamos muitas lutas espirituais, muitas batalhas espirituais. Mas acredito que era o propósito do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, que desde a minha infância, desde menino, eu crescesse neste meio de conflito, neste meio de batalhas espirituais, para poder, no futuro, fazer de mim quem o Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno fez de mim hoje. Acontece que, depois de alguns anos, já agora na casa dos meus 15 anos de idade, eu lembro muito bem que eu fui passear na casa da minha tia, uma das irmãs da minha mãe, e na altura a minha tia, ela era, até agora, ela é testemunha de Jeová, assim como seus filhos. Então eu fui a passeio e depois acabei vivendo por lá. Isso na ilha de Luanda. Houve uma vez em que eu pensei sair da casa da minha tia para poder ir para a casa dos meus pais para uma visita. E quando eu saio da ilha de Luanda, quando saio da casa da minha tia, indo agora para a casa dos meus pais, no caminho, já próximo de casa, na altura era num lugar chamado Sopão. Para quem conhece bem hoje ainda, sabe que naquela área, entre hoje ainda e os Ossos, há um lugar chamado Sopão. Não sei se agora mudaram o nome, na Sopão. E ali tinha uma igreja universal. Eu lembro que, enquanto estava indo para casa, ou todas as vezes que eu fosse para casa, a igreja se encontrava à nossa direita. E eu olhei, justamente naquele dia, naquela tarde, eu olhei e eu vi 3 jovens que estavam evangelizando de frente à Igreja Universal. Era habitual, eu e meus irmãos já, era habitual em casa, nós ouvirmos o som da Igreja Universal, dessa mesma igreja, que estava aí na Sopão, e nós em casa, quando eles gritavam, queima, nós em casa a gente gritava, golo. Então, nós pensávamos que eles gritavam golo dentro da igreja. Então, naquele dia, indo para casa, eu vi aqueles 3 jovens debaixo do sol a evangelizar. Então eu disse assim, eu nunca estarei como esses jovens que ali estão. Nunca estarei, nem neste lugar onde eles estão, eu nunca estarei ali como esses jovens estão. Meus queridos, eu chego em casa, naquele mesmo dia, minutos depois, e depois de algumas horas, a minha mãe falou para mim e falou para os meus irmãos assim, vocês têm que se preparar porque a gente vai todo mundo para a igreja. E eu perguntei, qual é a igreja? Minha mãe falou, a Igreja Universal, essa igreja que está aí. Eu disse, não mãe, essa igreja que grita um golo, não, eu sou testemunha de Jeová. E a minha mãe falou assim para mim, enquanto vocês não completarem 18 anos, meus filhos não têm poder de decisão. Vocês vão estar justamente na mesma igreja aonde eu estou.
Então eu fiz as minhas matemáticas no meu interior, né? Eu contei, estou com 15 agora, 15, 16, 17, 18. Daqui mais 3 anos tenho 18 anos, vou abandonar a Igreja Universal e vou voltar para a Testemunha de Jeová. Esse foi o meu propósito, foi o meu plano. Mas acontece que naquele mesmo dia, quando nós fomos agora para a igreja, o pastor que lá estava pregando, um pastor jovem, o pastor que lá estava pregando, eu amei a pregação. Ele falou-nos a respeito da história de Salomão, o pedido que Salomão fez a Deus Todo-Poderoso, né? Sabedoria para poder conduzir o seu povo, o povo de Deus. Então, aquilo chamou uma atenção. Salomão é menino, ou então Salomão é um adolescente, eu estou com 15 anos, Salomão pediu sabedoria para conduzir o povo, então é exatamente isso que eu quero. Só que no dia seguinte, agora veja, o culto terminou. Eu gostei do culto, o culto terminou e agora nós vamos para casa. Agora, no dia seguinte de manhã, já não precisei mais da minha mãe e meus irmãos para poderem me levar para a igreja. Assim, naquela noite que eu assisti o primeiro culto na Igreja Universal, o fato de gostar daquele culto me levou a não regressar mais para a casa da minha tia na ilha de Luanda. Eu coloquei um fim em viver com a minha tia e mais, também acabei saindo da Testemunha de Jeová. Eu deixei as Testemunhas de Jeová para trás e agora eu fiquei como um membro na Igreja Universal. Veja, no dia seguinte de manhã, depois desse culto, que o pastor havia feito menção sobre o pedido de Salomão, por conta daquela mensagem que eu amei, agora no dia seguinte, no culto das 6 horas, era eu ali na igreja, sem a minha mãe e sem meus irmãos, eu fui sozinho. É incrível que quando chego na igreja, a igreja estava vazia ainda, por culto das 6 horas. Não tinha ninguém para assistir o culto. Apenas tinham 3 jovens para poder evangelizar. 3 comigo, nesse caso, 3 comigo. Eram 2 jovens e eu. Mas eu não sabia que eu estava ali para poder evangelizar. Deus já sabia que eu estava ali e eu poderia evangelizar, mas eu não sabia. Eu nem sabia como se evangeliza. Os 2 jovens que estavam aí na igreja comigo, eles me chamaram e disseram assim, vamos orar e vamos evangelizar. Eu não sabia se evangelizar é o quê, e mesmo orar eu nem sabia como orar. Então, um dos jovens me pegou na mão esquerda e o outro me pegou pela mão direita. E assim também eles pegaram um na mão do outro e fizemos uma roda, nós os 3. Aí o primeiro orou, que estava à minha esquerda, e me deu toque na mão para eu orar. Eu não sabia orar, então não orei. O jovem que estava me pegando pela mão direita, percebendo que eu não sabia orar, então ele deu sequência na oração, então logo terminou a oração e saímos agora de frente à igreja. Eu estava justamente no mesmo lugar onde eu havia dito, menos de 24 horas antes, havia dito que não estaria nessa igreja e nesse lugar para evangelizar. Eu estava exatamente nesse lugar. Quando eu ouvi uma voz no meu interior dizendo assim para mim, não foi ontem que tu disseste que não estaria nesse lugar? Não foi ontem que tu disseste que não estaria nesse lugar, que não estaria aqui evangelizando? E eu até nem sabia o que evangelizar, por isso que eu tinha dito que nunca estaria ali, nem tampouco um dia estaria evangelizando, porque eu nunca havia evangelizado na minha vida. E depois, para mim, a Igreja Universal era uma igreja que gritava golo! Enquanto eles diziam queima, 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 para mim era golo. Então veja, meus queridos, e naquele dia, assim nós começamos a convidar as pessoas para poderem entrar para o culto. Acontece que na juventude, minha mãe conta que uma vez ela caminhando pela rua na sua juventude, ela olhava para o céu uma vez e ela fez um pedido a Deus Todo-Poderoso. Ela falou para Deus, Senhor Jesus, quando um dia for mãe, eu gostaria que meus filhos te servissem.
Então veja, meus queridos, pois está escrito que tudo quanto pedirmos em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, o Senhor Jesus Cristo já entregou, já liberou. E o que aconteceu? Minha mãe pediu que Deus lhe desse homens de Deus. Pessoas que se tornassem seus instrumentos na terra. E assim o Senhor Jesus Cristo Nazareno entregou na mão da minha mãe filhos que pudessem lhe servir hoje. E olha, minha mãe pediu e o Senhor Jesus Cristo Nazareno realizou. Hoje, em minha casa, o primeiro filho é pastor, nesse caso eu sou o primogênito, sou pastor. O segundo filho é pastor. O terceiro filho não é pastor. O quarto filho, assim também é pastor. No livro de João, no seu capítulo 14, no seu versículo 13, olha o que o Senhor Jesus Cristo Nazareno proferiu. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, Cristo não é um Deus mentiroso. Deus não é um Deus mentiroso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Não é um Deus mentiroso. O que Ele falou, Ele cumpre. Minha mãe pediu e Deus deu a minha mãe homens de Deus. Veja, eu saí a pé da Gameca Direita, ou do Gameca Direita, saí a pé até aos coqueiros. Nos coqueiros, para quem sabe, para quem conhece, nos coqueiros, aí próximo da Mutamba, nos coqueiros, existe a sede nacional, a Igreja Universal do Reino de Deus, aí nos coqueiros. Então eu saí a pé do Gameca Direita de manhã muito cedo, para poder evangelizar no culto das 10 horas. E olha aqui, meu querido, que não é próximo não, é distante. Então eu caminhava durante a semana, quase todos os dias da semana, eu saía a pé do Gameca Direita até os coqueiros, na sede nacional, Igreja Universal, para poder evangelizar para o culto das 10 horas. E assim fazia todos os dias. Eu passava todo dia na igreja, evangelizava para o culto das 10, assistia ao culto das 12 e acompanhava muitas vezes, ou algumas vezes acompanhava o culto das 15. E o culto das 18 horas, raras vezes eu assistia, porque na altura eu estava estudando à noite a uma escola daquelas mediações mesmo do Gameca Direita. Veja, meu querido, uma vez estava eu num culto das 15 horas e estava um pastor, já esqueci o nome do pastor, estava um pastor e esse pastor pregou a respeito da pessoa do Senhor Espírito Santo. E naquele dia, de tantas outras pregações que eu já ouvi, né? Mas a pregação daquele dia mexeu com o meu coração, mexeu com a minha alma, perdão. E eu falei para mim assim, eu quero ser batizado pela pessoa do Senhor Espírito Santo, porque nesse dia o pastor falou a respeito do batismo com a pessoa do Senhor Espírito Santo. E ele disse o seguinte para a igreja: quem deseja ser batizado amanhã, no culto de quarta-feira, e quem conhece bem a Igreja Universal sabe que as quartas-feiras é o chamado dia do batismo com o Espírito Santo, então, dia do Espírito Santo, mais ou menos isso. Então veja que, aí naquele dia, na terça-feira, o pastor apela à igreja, que quem deseja ser batizado pela pessoa do Senhor Espírito Santo teria de voltar no culto das 15 horas de quarta-feira. Eu saí com toda a alegria, sabe, dos céus dentro do meu coração. Fui ao encontro do meu pai, assisti o culto das 18 horas na igreja dos Zambadores com meu pai. Terminou o culto, nós fomos para casa. Mas eu falei para o meu pai: pai, amanhã, eu tava tão empolgado, sabe? Eu estava tão feliz. Eu disse para o meu pai: amanhã
será o dia em que eu serei batizado pela pessoa do Senhor Espírito Santo. Aleluia. E naquela noite, eu até nem dormi. Eu fui para a cama, sabe? Fechei os olhos. Tava aquele dia, aquele dia ou aquela noite em que você vai para a cama e você só deseja que amanheça logo, porque está ansioso para poder receber um presente na mão de alguém. E não é qualquer presente, é um presentão, sabe? E para mim era exatamente isso. O batismo com o Senhor Espírito Santo era um presentão de Deus para a minha vida. Então naquela noite eu não dormi. Madrugada eu estava em oração, desejoso que amanhecesse logo para poder estar no culto das 15 horas para ser batizado pela pessoa do Senhor Espírito Santo. Então, quando tocou 5 da manhã, eu me levantei, me preparei, eu saí e durante o caminho todo eu caminhava, sabe, em direção ao culto, em direção à igreja, feliz da vida. Cheguei na igreja, evangelizei às 10 horas. Olha, entrei para a igreja depois do culto das 10. Eu entro para a igreja, eu sento lá num dos bancos, aguardando só que tocasse 15 horas para poder receber a pessoa do Senhor Espírito Santo, o batismo do Senhor Espírito Santo. Então, aí veio o culto das 12. Também assisti o culto das 12. Mas eu não estava aguardando o culto das 12, não. Eu queria o culto das 15, porque o pastor falou que no culto das 15 horas seria o batismo com o Senhor Espírito Santo. E quando tocou 15 horas, eu estava lá, acho que na quarta cadeira. Tinha a primeira fila, a segunda, a terceira. Na quarta fila, estava eu em pé. Tão logo que o pastor pegou no microfone, o culto começando agora, né? E o primeiro louvor sendo entoado, eu só sei que eu me encontrava assim, com as mãos no peito, com os olhos fechados, quando eu vi uma luz muito forte que acendeu. Eu estava assim com os olhos fechados, mas eu conseguia enxergar que no telhado, em direção aos meus olhos, focava uma luz muito forte. E eu fiquei assim, meu Deus, eu estou vendo uma luz, mas não parava de orar não, eu continuava orando. Estou vendo uma luz muito forte. Então abri assim os olhos para ver o que era. Eu só via o teto da igreja. Quando voltava a fechar os olhos, eu continuava vendo aquela luz. Abria os olhos, sumia. Fechava os olhos. Então eu tomei a seguinte decisão: não vou mais abrir os meus olhos a fim de manter aquela luz focada em mim. Então eu permaneci agora com os olhos fechados e continuando ver aquela luz focada diante do meu rosto. Enquanto eu estava orando e vendo aquela luz diante dos meus olhos, a minha língua começou a dobrar. E eu comecei pela primeira vez a falar uma língua estranha. E eu sentia que os meus pés não estavam no chão, eu sentia que estava flutuando. E eu não resisti, então eu abri novamente os olhos para poder agora enxergar o lugar aonde eu estava pisando. Eu queria confirmar se estava flutuando ou então se estava mesmo com os pés no chão. Eu voltei a fechar os olhos e eu senti uma paz, senti o céu, senti, sabe, eu nunca mais senti aquele negócio. É tão prazeroso. Porque quando termina o culto, o pastor pergunta assim: quem foi batizado com o Espírito Santo? Eu levantei as mãos, mas o pastor não estava olhando para mim. O pastor não estava olhando para mim, porque era um adolescente, estava com os meus 17 anos de idade, a completar 18. O pastor não olhou para mim. Aquelas pessoas que levantaram as mãos, mais adultas, até porque o culto não estava cheio, né? Tinha pouca gente, mas ele chamou as pessoas mais velhas. Talvez ele olhou para mim e percebeu. Não quero aqui julgar, se estiver julgando, que Deus tenha misericórdia da minha alma, né? Essa foi a minha análise, foi a minha interpretação. Por ser menino na altura, ele olhou para mim, talvez, esse é só emocionado. Mas olha, o importante é que a pessoa do Senhor Espírito Santo me visitou. Quando terminou o culto, o pastor não me chamou na frente para poder testificar, testemunhar. Mas eu, quando saí daquele culto, eu caminhava, eu sentia como se por onde eu passava, eu pisava em tudo que é demônio, eu pisava na cabeça deles, pisava em tudo que é serpente, em tudo que é podridão do inferno.
Eu me sentia grande. E era como se estivesse flutuando, não pisando no chão. Os pés estavam pisando. Aleluia. Os meus pés estavam pisando no chão, mas parecia que eu estivesse flutuando. Eu só quis uma coisa, chegar em casa e falar do meu pai. Pai, eu não falei do pai que eu serei batizado com o Senhor Espírito Santo. Eu fui batizado. Olha, para ser sincero, foi o dia mais feliz da minha vida. Assim, lá na frente, agora, as coisas vão começar a apertar. Foi o dia mais feliz da minha vida. No ano de 1999 para 2000, é que aconteceu o que estou aqui explicando para vocês. É quando Cristo Jesus me chama para sua presença. Uma observação. O Senhor Jesus Cristo me chamou, me preparou, me separou antes da fundação do mundo. Esse reparo aqui. Agora, depois do Senhor Jesus me colocar na terra, do Senhor Jesus, na casa dos meus 15 anos de idade, é quando Cristo Jesus me traz agora para começar a ter contato com o Evangelho dos céus. Só que estava se ouvindo aqui na nossa nação, que nessa passagem de ano, de 1999 para 2000, seria o fim do mundo. E quem trouxe essa história que o mundo vai terminar, a terra vai ser destruída, na passagem de ano de 1999 para 2000, foram as testemunhas de Jeová. E olha que muita gente estava com medo. Muita gente estava se preparando para o fim do mundo nessa transação de ano. Eu estava com 17 anos. Acontece que no mês de outubro de 1999, veio o batismo. O batismo foi realizado na Corimba, na praia da Corimba. Então eu perguntei ao meu pastor, se eu poderia me batizar. O pastor disse que eu não poderia me batizar por conta da idade. Mas não perguntei justamente naquele mês do batismo, perguntei dias antes. Dias antes eu perguntei. Acontece, meus queridos, que quando chega agora o dia do batismo, eu me meti também naquele grupo aí que estava para ser batizado. Eu já sabia que eu não poderia me batizar por conta da minha idade. Estava com 17 anos e, segundo os pastores, só poderia ser batizado quem tivesse 18 anos para cima. Agora veja, eu ouvi que o mundo vai ser destruído. As escrituras estão me dizendo no livro de Marcos 16, quem não for batizado, quem não for batizado não será salvo. Eu disse, meu Deus, ferrou, morri, então vou morrer nessa destruição da terra, porque eu estou com 17 anos. Daqui a bocado já é o fim do mundo. Estão dizendo que é o fim do mundo. Daqui a bocado é 2000. E estamos no mês de outubro, novembro, dezembro. Daqui a 2 meses é fim do mundo. A terra vai ser destruída. Eu com 17 anos agora estou frito. Tá vendo quando a pessoa não conhece as escrituras aí, né? Dá nisso. Era menino. Então, dando sequência. Aí eu me coloquei no grupo dos mais velhos e fui para ser agora batizado. Quando eu entro nas águas, o pastor que lá estava não era o meu pastor, era um outro pastor também da mesma igreja. O pastor que lá estava, ele olhou para mim e me perguntou, que idade tu tens? Diante daquele batismo, eu menti. Eu disse que estava com os meus 18 anos de idade. Ainda voltou a me perguntar, tu tens 18 anos? Eu disse sim, tenho 18 anos. Mas eu menti. Porque estava com medo. A terra vai ser destruída. E as escrituras em Marcos 16 está dizendo que quem não for batizado não vai ser salvo. Eu quero ir para o céu. Eu não quero queimar, eu não quero ficar queimando. Não quero ser destruído com a terra. Eu menti. Mas quando eu saio da água, depois de ser batizado, eu saio da água, eu sento na areia e eu falei para mim mesmo. Eu falei assim, esse batismo não valeu, porque eu menti.
infelizmente, eu entristeci o coração do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Depois de um tempo, né? Quando agora chegou o mês de dezembro, eu me preparei. Eu viajei agora de Luanda, fui para o Kwanza Sul para poder passar a passagem de ano com os meus padrinhos de registro. Eu chego em casa dos meus padrinhos no mês de dezembro e quando era o dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro de 2000, eu saio da casa dos meus padrinhos, como é de frente ao mar, vou agora para a praia, de frente ao mar, eu dobro o joelho sozinho. Agora fico ali em oração, aguardando o fim do mundo. Eu estava aí orando, me preparando para ser recebido pela pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno. E enquanto orava, meu amado, eu só sei que comecei a ouvir muitos gritos. Ué! Porque já estávamos no ano de 2000. Agora eu estava com os olhos fechados, ouvindo aquele barulho, abri um olho assim, tá? Para poder ver se estava fogo de algum lugar para poder me consumir. Fechei, continuei a orar, abri o outro olho, tá? Olhava e não via absolutamente nada. Abri os dois olhos, olhei bem na minha frente. O mar estava bem como sempre, sabe? A terra não se movia, não estremecia, olhava para o céu, nada mudava. Então aguardei mais uns 5 minutos, nada. Mais uns 10 minutos, nada. 30 minutos, nada. Quase 1 hora. Me levantei, eu disse, então a terra não vai ser destruída como estavam aqui a dizer. E assim voltei para casa. Assim o tempo passa e eu saio do Kwanza Sul, agora regresso para Luanda. E quando chego em Luanda, eu continuo levando a minha agenda diária. Culto, isso é igreja, casa, escola, igreja, casa, e assim era a minha vida. Acontece que num dia, eu terminando o culto das 15 horas, vou agora para a igreja do Zamba 2, onde se encontrava meu pai e meus irmãos orando. Quando eu vou para a igreja do Zamba 2, encontrando assim o culto agora, das 18 horas decorrendo, eu me ponho no meio do culto e estava ali também louvando, adorando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando de repente eu comecei a ouvir vozes e essas vozes começavam a ofender a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Era uma experiência nova para mim. Eu entrei em choque, entrei em pânico, porque o meu amor para com a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno era tão grande, mas tão grande, que não passava na minha cabeça, sabe, uma palavra feia, um palavrão para com a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Então acontece que eu comecei a ouvir aquelas vozes, ofendiam a pessoa do Senhor Jesus, ofendiam o Senhor Espírito Santo, ofendiam as Escrituras. E mais, meus pais educaram-nos a não proferir palavrões. Eu me encontro com a idade que tenho, mesmo das vezes em que eu me desconverti, me afastando da pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno, ainda assim, mesmo das vezes em que eu levei a minha vida distante de Cristo durante um percurso, né, que lá na frente depois eu estarei contando como é que isso aconteceu e por que aconteceu. Ainda assim da minha boca nunca saiu nenhum palavrão. Eu nunca fui de ofender, eu nunca gostei de ofender por conta da educação que nós recebemos. E quando uma pessoa abre a boca para proferir palavrão com muita naturalidade, eu fico assim, meu Deus do céu. Mas como é que essas pessoas conseguem proferir palavrões? Eu posso ficar alterado, palavrão na minha boca, não sai. Não sai. Por conta dessa educação. Então veja,
eu me questionava. Meus pais não me ensinaram isso. Eu nunca fui de ofender. Então, de onde estão vindo essas vozes que estão ofendendo a Cristo? E eu não conseguia perceber que eram vozes de demônio. Primeiro, porque eu não via os espíritos. E eles falavam como se na primeira pessoa. Eu acredito que nesse momento temos pessoas que estão acompanhando o meu testemunho e que já viveram experiências do gênero. Estou falando agora de batalha na mente. E mais, os pastores da Igreja Universal, eles ensinam o povo a orarem. Queima! Queima! Quer dizer, em cultos de batalhas espirituais, ou supostas batalhas espirituais, ensinam o povo a gritar, a queimar, a orar em gritaria. Uau, 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 uau. Quem é da Universal, já foi da Universal, sabe que estou aqui falando como é que os cultos são. Agora, a respeito de batalha na mente, eu nunca ouvi na Igreja Universal nenhum pastor pregando. Quer seja, quando era eu um menino, um adolescente, mesmo depois de adulto, até sair da Igreja Universal, eu nunca ouvi um pastor pregando a respeito de batalha espiritual e como vencer as batalhas espirituais e quando é que nós estamos diante de uma batalha espiritual. Eu nunca aprendi, nunca me foi ensinado. Agora, eu fiquei triste. Fiquei triste. Não tinha um pastor para poder me acompanhar. E para mim era muito normal o pastor não se fazer presente nos combates espirituais ou na vida da pessoa, do fiel, né? A ausência do pastor na vida do fiel para mim era muito normal. Porque eu estava crescendo assim, não tinha um pastor na minha frente me acompanhando. Eu via mais os pastores com as pessoas que têm dinheiro, aqueles que têm carro, aqueles que têm casa, aqueles que são empresários e tal. A essas pessoas os pastores estavam ali preparados, se doando, acompanhando, etc. Agora, quanto a mim, que não tinha já nem um alfinete para oferecer para o pastor prender a fralda ou até a gravata, meu querido, com todo respeito, aqui brincando. Eu não tive um tipo de pastor para poder me acompanhar. Então, as batalhas espirituais foram se intensificando dentro da minha mente. Eu perdi a alegria que eu tinha. Eu agora fiquei uma pessoa separada dos demais. Eu comecei a orar, comecei a jejuar, mas eu não entendia o que era aquilo. Eu nem sabia o que era a batalha espiritual que eu estava enfrentando. Eu só sabia que tinha vozes. Não falei para minha mãe, não falei para o meu pai, eu me fechei e eu continuei simplesmente a orar, a frequentar os cultos. E assim, depois de 6 meses, só sei que depois de 6 meses, as vozes que eu ouvia sumiram. E quando sumiram, nem eu percebi. Só sei que depois de um tempo, eu fiquei assim, meu Deus, calma aí, eu parece que agora tenho paz. Aquelas vozes que eu ouvia sumiram. Então veja, 6 meses de batalha na mente e depois de 6 meses tudo aquilo sumiu e quando sumiu nem percebi que sumiu. Então acredito que aqui é a pausa ainda daquilo que é o nosso testemunho e daremos sequência dentro de alguns dias em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém.